Olá, meu nome é Francisco Xavier de Campos, professor de Química. Hoje a gente vai falar sobre lipídios. A primeira questão, o que são lipídios? Lipídios são ácidos graxos derivados de hidrocarbonetos, ou seja, são compostos por hidrogênio, carbono e também oxigênio. Então também são funções oxigenadas. Ela tem a função ácido, que está representado nessa parte da estrutura aqui, que a gente vem falando desde o início lá, que é um C-O, uma carbonila, ligada a uma hidroxila. E aí a gente tem uma função ácido carboxílico. Todo ácido graxo, ele vai ter um ácido carboxílico em uma das extremidades dele, pelo menos em uma. A gente tem ácidos graxos que são pequenos, com até 1, 2, 3, 4 carbonos, ou maiores com até 36 carbonos. Então eles podem ser grandes, esses ácidos graxos. Bom, as cadeias de ácidos graxos são diversas. Elas podem ser ramificadas, ter cadeia fechada na estrutura, como essa aqui, ter cadeia aberta longa. Ela pode ter uma dupla ligação que pode gerar uma isomeria cis e trans. E aí vai. É uma diversidade de moléculas. Bom, os ácidos graxos, eles podem ter a configuração cis e trans, como eu havia falado no slide anterior. Se ela tiver a forma cis, essa dupla ligação, que é uma ligação rígida, ela vai estar as duas sequências de carbono, uma, claro, com C-OH, que é a carboxila, as duas do mesmo lado, por isso a gente chama de cis. Quando estiverem de lados opostos, a gente vai chamar de trans. Isso dá uma série de propriedades para a molécula, Principalmente a propriedade de não ter um metabolismo completo no nosso organismo. Ela acaba entrando no sistema de armazenamento do organismo e ficando. Isso traz sérios problemas para a população hoje em dia, mas esse tipo de ácido graxo trans, ele está presente em vários alimentos, como vocês podem ver aqui nesse quadro, Ácidos graxos trans em alguns fast foods e lanches, que é onde deixa o lanche bonito, deixa a batata frita rígida, Como vocês podem ver, a batata frita está no topo da lista aqui, com em torno de 28 a 36% da composição dos lipídios que estão nela, Os hambúrgueres de peixe empanado, nuggets, pizzas, salgadinhos, sonho, muffin e barra de chocolate. Então são ácidos graxos que não são bons para o nosso organismo, então é melhor evitar. Os ácidos graxos, eles compõem os lipídios do nosso organismo, então eles compõem também as membranas do nosso organismo. Quando eles são de cadeia sem dupla ligação, cadeia saturada, eles terão cadeia retinha assim. Quando tiver uma dupla ligação na estrutura, a estrutura pode ser torta, pode ser uma estrutura cis e trans. E por isso ela vai gerar uma falta de empacotamento aqui entre eles. Empacotamento, como vocês bem sabem, é quando se juntam as coisas. Empacotamento a gente está falando de estar juntinho. Quando tem essas diferenças, a gente vai ter partes ocas, Imagina só, as partes assim faltando alguma parte. Então isso influencia no tipo de estrutura de óleos e gorduras. Bom, os triacilgliceróis, eles são ésteres de ácidos graxos do glicerol. Então, se você tiver o triálcool aqui, que é o glicerol, 1, 2, 3 carbonos e hidroxila em cada um, é um triálcool. Se reagir ele com 3 ácidos graxos, a gente vai ter o triacilglicerol, que é normalmente como os lipídios se apresentam, Eles são constituídos de triacilgliceróis, que estão presentes em óleos e gorduras. O óleo de cozinha, por exemplo, é um triacilglicerol. Aqui é uma molécula de triacilglicerol, Você pode ver aqui que no carbono 1, 2 e 3 já foi feito o éster aqui, que é a junção do ácido graxo mais um álcool, Aqui assim teve, se a gente fosse mostrar aqui é que foi substituído, aqui e aqui,
E aí formou o triacilglicerol, que pode ser representado por essa molécula aqui também. Bom, os triacilgliceróis, eles são lipídios estruturais de membranas. Vocês já devem ter visto em biologia aquela bicamada fosfolipídica, né? Que tem uma cauda hidrofóbica. O que quer dizer hidrofóbica? Né? Hidro, água. Fóbico, medo. Então, medo da água significa que essa parte não se relaciona com a água, né? Pode ser hidrofílica também. Fílica é amiga. E hidro a gente já sabe que é água. Então ela tem uma parte aqui de fora, essas bolinhas aqui, a cabeça dele, são hidrofílicas, ou seja, tem interação com a água. E a parte do meio não tem interação com a água. Esse tipo de estrutura é muito importante para as membranas, que compõem quase que tudo no nosso organismo, a começar pela célula, né? As nossas células têm membranas que envolvem as organelas, que envolvem a própria célula, que retém e contém as células e as organelas. Para a gente ter uma situação assim, a gente tem um triacilglicerol que pelo menos um dos ácidos graxos foi substituído por um fosfato, que é esse PO4, né? Esse R aqui pode ser substituído por vários tipos de substância também, né? E aí vai ter um comportamento diferente para cada membrana. Então aqui na cabecinha dele a gente tem uma cabeça hidrofílica que tem um fosfato, que cria todo esse processo dela ser hidrofílica, ter atração pela água, que é o glicerol mais o fosfato. Do outro lado a gente tem pelo menos duas sequências de ácidos graxos, né? Pode ser saturado ou insaturado, que é cauda hidrofóbica, que tem medo da água, não vai ter uma interação com a água. Os esteroides também são um grupo de substâncias, né, que são considerados lipídios, né? Para ser um esteroide a gente tem que ter essas características aqui, né? 4 anéis, né? Esse anel A, B, C e D é típico de um esteroide. Se tiver esse anel, é um esteroide, tá? E uma cadeia lateral de alquila. Aqui, por exemplo, a gente tem o colesterol como exemplo, que tem um núcleo esteroide, ele é o maior representante, né? E a partir dele são gerados os outros lipídios que têm características de hormônio. O testosterona, que é o hormônio masculino e também feminino, né? Tem a ver aí com o desenvolvimento do corpo masculino, mas tem a ver também com o desejo sexual tanto do homem como da mulher. Tem o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? A falta ou o excesso dele pode causar estresse. E é produzido, tanto ele como a aldosterona, é produzido na glândula suprarrenal. A prednisona, o beta-estradiol, prednisolona e basinolídeo. Então são todos hormônios. A referência utilizada para fazer esta aula está em Princípios de Bioquímica de Leninger.